Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. E nesse assunto que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre quando o imponderável se apresenta diante de nossos olhos. A gente trafega aqui pela via e tudo mais, e algumas coisas elas acontecem que a gente pode prever. Por exemplo, a gente pode prever que um carro vai mudar de faixa sem dar seta. A gente pode prever também que um carro aí, ó, o Paraty. A gente pode prever também o cara quase atropelou o cara ali na frente. O cara tá chutado. Essas paradas que eu falo. Mas vamos lá, ao assunto do vídeo. A gente pode prever que o cara vai mudar de faixa sem dar seta. A gente consegue prever entradas de caminhões, carros maiores, quando eles não têm a prioridade numa via. E a gente também consegue prever deixar esse cara embora aí, porque pelo amor de Deus. E também a gente consegue prever quando um caminhão, um carro maior, ele vai adentrar numa via, mesmo não sendo a prioridade dele, que isso daí já é o costume das pessoas fazerem. De nós brasileiros, na nossa condição de muito bem educados que somos, a gente comete essas atrocidades, né? Mas uma coisa que eu sempre falo é a questão do posicionamento na via, sinalizar, dar seta, demonstrando sempre o seu interesse na via. Porém, quando o imponderável, quando o imprevisível acontece diante dos nossos olhos, aí parceiro, a direção defensiva, eu não sei se ela tem um papel importante ou a gente fica à mercê de outras pessoas. Eu falo isso porque eu passei por uma situação ultimamente, nessa última semana, e eu tava numa via, nessa rodovia aqui, mais propriamente dita, leste-oeste, uma rodovia aqui do nosso estado do Espírito Santo, uma rodovia urbana, muito mal sinalizada, não tem radar, não tem nada, tá? Então a situação era qual? Eu tava para fazer a ultrapassagem de um caminhão e, como sempre, olhando o retrovisor, sinalizando a minha intenção, eu iniciei essa ultrapassagem nesse caminhão. O caminhão estava lento, devia dar por volta de uns 70 km por hora, por aí. Atrás desse caminhão tinha uma senhora que ela estava bem rente a essa faixa aqui da direita que a gente tem na via. E até aí tudo bem. Iniciei a ultrapassagem, não vi nenhum carro, não vi nenhum carro atrás de mim, não vi nenhuma moto atrás de mim, quando eu comecei a iniciar essa travessia. Só que de repente, assim que eu começo a fazer essa travessia, eis que me surge um motociclista. Eu vou jogar pra faixa da esquerda aqui, mas o cara tá tentando aqui ultrapassar, mas não tá desenvolvendo. Eis que me surge na faixa da esquerda um motociclista numa scooter X-Max. Cara, eu não sei a que velocidade que ele tava.
eu presumo que ele devia estar ali por volta de mais de 120. Ou dando top speed na moto dele. Foi exatamente aqui. Saindo dessa curva, eu tava lá na frente. E o cara, ele veio atrás de mim. Ainda bem que essas motos, elas não possuem a opção da pessoa desligar o farol. A maioria das motos hoje em dia, elas não possuem essa opção da pessoa desligar o farol. E aí eu vi o cara vindo atrás de mim. Mas o cara tava muito rápido. E aí beleza, aí eu... Como ele tava atrás de mim, ele tava no meu ponto cego. Outra dica aí que vai. Se você quer que a pessoa não te veja, o outro motociclista no caso, anda em linha, no mesmo traçado que ele. Que você vai estar exatamente no ponto cego do motociclista, tá? Exatamente. E assim esse cara estava no meu ponto cego, e hora ele surgia, hora ele desaparecia. E aí eu já comecei a ficar apreensivo, né? Falei, cara, esse cara tá muito rápido. E vindo pra cima de mim, sem seta, sem nada. E aí eu já, não sabendo o que fazer, eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui na minha. Eu tô muito mais lento do que ele. Eu vou ficar parado. E esse cara vai desviar pra onde ele for passar. Eu totalmente à mercê do cidadão ali que tava vindo a toda, né? Eis que esse cidadão, num lampejo, numa brilhante ideia, qual é a reação dele? Eu tava ali mais ou menos no meio da pista, mas eu tava mais pra esquerda, porque eu tava ultrapassando um caminhão. E geralmente quando você vai ultrapassar um caminhão, você tenta passar o mais longe possível desse caminhão. E aí foi isso que eu fiz. Só que esse cidadão, ele... Ali igual tá aquele caminhão ali na frente ali agora. Ele passou exatamente naquele espaço ali entre a linha branca e digamos que eu esteja ali na posição daquela roda esquerda do caminhão. O cara passou naquela posição ali, a toda, tirando o fino de mim. A minha reação na hora foi... fazer um gesticular pro cara, né? Fora a buzinada que eu dei antes. Antes dele me ultrapassar, eu já vi que ele tava querendo me ultrapassar. Eu buzinei para tentar evitar o sinistro de qualquer forma. E graças a Deus eu tô aqui para contar essa história. Mas se esse cara errasse, se acontecesse alguma coisa, eu ia virar bolinha ali. Não ia ter mais como contar a história aqui pra vocês. Não sei o que aconteceu. Ou o cara ia no poste, ia me derrubar. Entendeu? Não sei, gente. Ali foi Deus no caso, né? E é isso que eu falo. Esse tipo de pessoa, eles não têm o mínimo de apreço nem pela vida deles, nem pela vida dos outros. A palavra empatia, né, que é uma das palavras que hoje muito se fala, hoje em dia, isso daí não existe no vocabulário desse pessoal não, tá? Então, é isso que eu falo. Por mais que a gente pratique a direção defensiva, que a gente sinalize, vai surgir um dado momento, vai surgir um cidadão, entre aspas, né? Um ser desse, que ele vai jogar o carro em cima de ti, vai colar na tua traseira. Igual aquela Paraty lá que tava passando ali atrás. O cara colado na minha traseira sem necessidade. Ele vai colar na sua traseira, ele vai tirar um fino de ti, entendeu? Então essas coisas que, por mais que o cara fale assim, direção defensiva. Meu filho, nessa hora aí, ó, por exemplo, esse caminhão aí entrando, ele parou e agora? Isso daí a gente consegue prever, joga pra faixa da esquerda, entendeu? Mas o cara surgindo a 120, 130, 160, uma Porsche, sei lá,
que seja, vindo atrás de ti, cara, isso daí tu não consegue prever não, infelizmente. Infelizmente isso é imprevisível, tá? E é isso que eu vou deixar de recado hoje pra gente, sobre direção defensiva. Mantenham-se corretos, mantenham a sinalização de vocês, posicionamento principalmente, porque essas situações, infelizmente, elas vão acontecer. Existem pessoas muito mal intencionadas ou desmioladas, né? Digamos assim, que estão aí convivendo com a gente no nosso trânsito do dia a dia. A gente torce todo dia para não encontrar essas pessoas no nosso caminho e que a gente consiga fazer o nosso trânsito, nossa pilotagem de moto de forma tranquila. Mas infelizmente não é a primeira vez que isso acontece comigo e infelizmente não será a última, tá? Vai ter esse cara, vai ter esse cidadão que vai tentar tirar um fino de você por puro esporte, tá? Então, se você aí essa dica aí, você que é jovem, que não tem os freios, as amarras mentais que uma pessoa mais experiente tem para poder evitar esse tipo de situação, evite esse tipo de situação, tá bom? Esse é o recado que eu vou deixar para vocês hoje. Direção defensiva é bom, mas infelizmente, ó, por exemplo, esse caminhãozinho aí, ó, é o foda-se. Infelizmente esse tipo de situação acontece, tá? Eu vou encerrando meu vídeo por aqui. Espero que vocês fiquem bem, que vocês pilotem bem, que esse tipo de situação não ocorra com vocês, tá? Se eu estou contribuindo de alguma forma com vocês no vídeo, nos vídeos que são postados, eu peço para vocês se inscreverem, deixar o like, tá? Valeu, até mais e tchau, tchau!